Fala, Spartans, como é que vocês estão? Beleza? Nós estamos aqui de volta para darmos continuidade às nossas aulas. Então, bora sem mais delongas, bora continuar aqui, ó. Vamos lá para o artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos. Vai falar o seguinte: os crimes hediondos, a prática de tortura e o tráfico ilícito de entorpecentes, beleza? O 3T, é isso mesmo? Ótimo. Eles são considerados insuscetíveis de graça, anistia e indulto. Então, o 3T, que é o tráfico de drogas, o terrorismo, a tortura. Cadê o terrorismo? E também os hediondos serão insuscetíveis de graça, anistia e indulto, beleza? Então, o que eu quero passar aqui para vocês é o seguinte: a Constituição Federal, ela não fala que será considerado insuscetível de indulto. Ela não fala sobre o indulto aqui, ó. Ela fala que o hediondo vai ser insuscetível de anistia e graça. Só porque não é considerado inconstitucional essa palavrinha aqui. Professor, mas não tem na Constituição Federal. E quando eu estudei, a Constituição Federal falou assim que tudo que for contrário à Constituição será considerado inconstitucional. É verdade. Só porque o legislador entendeu, até mesmo o STF entendeu, que considerar isso aqui na lei de crimes hediondos é basicamente a mesma coisa do que a graça. O indulto é basicamente a mesma coisa que a graça, só porque a graça ela é individual e o indulto é coletivo. A diferença seria essa, basicamente, tá? O que seria anistia, graça e indulto? Vamos lá, o que primeiramente seria isso aqui, ó? Seriam basicamente perdões dos crimes cometidos ou perdão para pessoas específicas, tá? A graça é um tipo de perdão que somente vou apagar aqui para ficar mais fácil. Somente por lei, ou seja, eles vão pagar fatos específicos, tá? Deixa eu voltar aqui, ó, porque não é aqui, ó. A graça e indulto é a mesma coisa aqui, ó. É a anistia que vai ser por meio de lei. E a anistia, ela vai acabar extinguindo fatos, tá bom? Ela vai extinguir fatos. Ou seja, se é por meio de lei, nesse caso específico aqui, é só a Câmara mais o Senado que vai delimitar ali esse perdão, beleza? É como se fosse um perdão dos fatos. Então, por exemplo, vamos supor que o Congresso entenda, isso aqui é um exemplo, tá? Só para poder clarificar para você. Vamos supor que o Congresso ele entenda que aquele fato que aconteceu lá da galera quebrar tudo lá no Congresso, né, o STF, que aconteceu lá em Brasília, lá em janeiro do ano passado. O que acontece? Quebrando tudo ali, entenderam os deputados e senadores que aquele fato específico era só uma manifestação de ideias. Aquela quebradeira ali era só uma consequência da manifestação e da raiva da galera. E aí, todo mundo que cometeu aquele fato específico, naquele caso ali, aquele fato de manifestação na hora de quebrar ali aquela parada, quebrar tudo, eles entenderam que aquilo não é crime. Então ele perdoa por fatos específicos. Então o Congresso cria uma lei para poder extinguir aquele fato ali como um crime. Sacaram? Basicamente o que é? A diferença é que aqui na graça é individual e alcança pessoas. Aqui vai alcançar pessoas e aqui também alcança pessoas. Só porque aqui são pessoas indeterminadas, são várias pessoas. E aqui, na graça, é pessoas determinadas. Esses dois, tanto a graça quanto o indulto, quem dá é o presidente da República, tá? Então a diferença basicamente é o seguinte: a anistia, ela acaba com os fatos. Então é só o Congresso que vai fazer isso. Ela perdoa fatos. A graça e o indulto é o presidente que vai fazer isso. Só porque a graça ela é pessoas determinadas, individualizadas.
e o indulto é para várias pessoas. Então, se fosse no caso do caso que eu mencionei para você, do quebra-quebra lá em Brasília, o presidente da República ele poderia muito bem pegar o indulto, como é uma situação para várias pessoas indeterminadas, fala o seguinte: todo mundo que cometeu aquele fato, todas as pessoas que estavam naquele dia estão perdoadas. Sacaram? Ou, por exemplo, o presidente poderia fazer o seguinte, utilizando a graça, e perdoar aquelas pessoas que estão sendo julgadas pelo STF lá, porque cometeram os tais fatos que foram individualizadas. Aí o presidente pode fazer um decreto e falar o seguinte: a pessoa tal está agraciada. Basicamente é isso, é a diferença, tá bom? Então, a Constituição e a própria legislação vai falar que o 3T é insuscetível de graça, anistia e indulto, e o hediondo também, tá bom? E aí eu quero abordar outro aspecto aqui com você. A Constituição, ela vai falar o seguinte, ó. Vamos lá na Constituição Federal novamente comigo. Ela fala isso aqui, ó, bem aqui, ó. A prática do racismo constitui crime inafiançável, imprescritível e sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Então ele falou que o racismo é um crime inafiançável, imprescritível e sujeito à pena de reclusão. Aí embaixo aqui ele vai falar o seguinte: constitui crime inafiançável e imprescritível ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional do Estado Democrático. Vai gravando aí. Aí aqui em cima vai falar o seguinte, também vai falar de novo. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça, anistia e indulto a prática de tráfico, de tortura e terrorismo, e os definidos também como crimes hediondos. Olha só. Professor, que parada, como é que eu vou decorar isso aqui? Vou fazer uma forma que vai ficar claro para você. Note que todos eles aqui falam sobre inafiançável. Aqui em cima, o racismo é inafiançável. O 3TH é inafiançável também. O 3TH, que é terrorismo, tráfico e tortura. E os hediondos são considerados inafiançáveis também. E os crimes de grupos armados também são inafiançáveis aqui, beleza? Então vamos fazer um esqueminha, porque isso aí cai em prova. Então vamos fazer um esqueminha aqui para poder clarear para vocês. Todos são considerados inafiançáveis. Todos. Então vai fazendo um esqueminha, faz um quadrinho comparativo. Todos. Inafiançáveis significa o quê? Pagamento aqui de fiança para poder sair, beleza? Então, não é possível, nesses crimes que nós comentamos aqui, o pagamento de fiança para poder ser liberado, beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Agora, vamos falar sobre aqueles que são insuscetíveis. Vou colocar aqui de outra corzinha para ficar mais de boa. Aqueles que são insuscetíveis de graça, anistia e indulto. Quem são eles? Nós falamos que são o 3TH, beleza? Que são os 3Ts e os crimes hediondos. H de hediondos. 3TH. 3T, tortura, tráfico e terrorismo. Beleza. Agora, aqui a Constituição vai falar o seguinte: são imprescritíveis e são imprescritíveis aqui em cima. Então vamos organizar isso aqui. São imprescritíveis. Ou seja, o Estado ele tem um período de tempo para poder julgar e para poder condenar as pessoas que cometeram alguns fatos criminosos. E existe um prazo para isso. Se, em alguns casos específicos, o Estado ele não julgar, não condenar dentro desse período, o crime vai prescrever. Não é verdade? Quando você, por exemplo, tem uma dívida aí, o seu nome vai para o SPC Serasa, que é muito comum de acontecer as situações, você tem um período ali de 5 anos, né?
5 anos eles podem ficar te cobrando. Depois disso, a sua dívida meio que é perdoada, não é verdade? É isso que é prescrever, tá bom? Basicamente é isso, a prescrição. Passou esse período, eles não podem mais te cobrar. Aqui nós estamos falando de imprescritibilidade, nunca irá vencer. O Estado a qualquer momento pode utilizar do seu poder para poder julgar, para poder condenar aqueles fatos ali. Então, nesse caso, quais são os crimes que são imprescritíveis, que nunca irão prescrever? É o ração. Ração, professor? Isso, ração, que é o racismo e a ação de grupos armados. Beleza? Esses aqui. Então, todos serão considerados inafiançáveis, e inafiançáveis e imprescritíveis é o ração. Inafiançável e insuscetível de graça, anistia e indulto é o 3TH, beleza? Não tem como errar aqui se vocês utilizarem esse quadrinho para vocês poderem estudar, tanto para direito constitucional quanto para hediondos também, para a lei de crimes hediondos aqui, beleza? Um fator muito importante que eu quero ressaltar aqui com vocês, que pode vir a acontecer tanto necessariamente lá na lei, perdão, em direito constitucional, fizeram um barulho aqui do lado e me dispersou. Na lei, na própria Constituição Federal e quanto aqui no crimes hediondos. O que é interessante vocês saberem? Inclusive até mesmo na LEP, tá? Quando a gente fala que são inafiançáveis aqui, todos eles serão inafiançáveis, significa que o juiz não pode liberar o camarada pelo pagamento de fiança. Então vamos supor que o cara é muito rico, ele é preso, em alguns casos específicos o delegado vai lá e arbitra uma fiança, ou o juiz arbitra uma fiança, o cara vai lá e paga e vai embora. Essa é a fiança, aí ele responde o processo em liberdade. Nesses casos específicos aqui que a gente abordou aqui agora, o pagamento de fiança não pode ser um requisito para ele poder ir embora. O juiz nem o delegado pode arbitrar uma quantidade X, sei lá, 10 mil reais, para ele poder ser liberado. Não pode acontecer isso. Ah, professor, então ele nunca pode ser liberado por conta desses crimes? Ele tem a grana, mas mesmo ele querendo pagar, ele não pode ser liberado de forma alguma, então ele vai responder o processo todo preso? Não, galera, não. Entende que o STF entende que às vezes não, todas as vezes não vai ser cabível a fiança, mas em alguns casos específicos o juiz pode analisar o perfil daquele camarada e liberar ele mesmo sem a fiança, mas com outros requisitos, como por exemplo uma tornozeleira eletrônica, ou como por exemplo ele comparecer no fórum uma vez por semana, ou com algumas limitações de lugares específicos. Analisando o caso concreto, o juiz ele pode liberar ele para responder em liberdade, ainda que sem o pagamento da fiança. Então, na verdade, o que não pode acontecer mesmo de forma alguma é o liberamento por meio de pagamento de fiança, mas existe a possibilidade de liberar ele por outros motivos. Nossa, professor, que bagaceira, né? É basicamente isso aí mesmo. Então, nunca pode ser exigível a fiança para liberar o camarada nesses casos aqui, ó. Inclusive, tá até um entendimento aqui, ó. Cuidado. Apesar dessa previsão legal, o STF entende que é cabível a liberdade provisória sem a fiança, nos casos de crimes hediondo e equiparado. Então, ele pode dar a liberdade provisória para ele poder responder em liberdade sem o pagamento da fiança. A fiança não pode ser requisito para ele poder ser libertado aí, para poder responder em liberdade, beleza? Então, fechou. Bora pro próximo passo aqui. Vamos começar a abordar alguns aspectos dos crimes em espécies, tá bom? Então, vem comigo aqui, ó. O primeiro que você precisa aprender aqui é o que a legislação vai falando para você. É o seguinte, lá no artigo 1º, inciso 1º, fala o seguinte: o homicídio, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e mais o homicídio qualificado. Então, o que vocês precisam saber? A regra é
regra. Todos homicídios qualificados, beleza? E nós temos também a possibilidade do homicídio simples. A única possibilidade do homicídio simples aqui, galera, é esse daqui, ó, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, tá bom? Vou te explicar por quê. Vem aqui para vocês verem. Vamos lá no Código Penal. Vem comigo lá no Código Penal. Vamos lá. Olha aqui, ó. Vocês sabem diferenciar o que é homicídio simples, né? Pelo amor de Deus. Olha aqui, ó. Homicídio simples, matar alguém. Esse matar alguém aqui não será considerado crime hediondo. Não será. E nem a diminuição de pena. Agora, o homicídio qualificado aqui será considerado crime hediondo. Então anote aqui comigo, ó. Todos esses pontos aqui, ó. O parágrafo 2º é considerado crime hediondo. O feminicídio é considerado crime hediondo. O crime cometido contra a autoridade de segurança pública aqui, o crime de homicídio cometido contra policiais, vai ser considerado crime hediondo. Com emprego de arma de fogo, vai ser considerado crime hediondo. A novidade legislativa, homicídio contra menor de 14 anos, vai ser considerado crime hediondo também. E aí, o que acontece? Lá na frente, nós teremos essa possibilidade aqui, ó. Aumento de pena. Vamos procurar aqui, ó. Olha aqui, ó. Parágrafo 6º. Parágrafo 6º vai falar o seguinte. Isso aqui é um aumento de pena, então não é considerado uma qualificadora. Qualificadora é quando eles dão aqui, ó, uma pena a mais. Uma pena diferenciada. Isso é uma qualificadora. Ele dá uma penalidade diferenciada daquela que está aqui no caput. Olha aqui, ó. Reclusão. Tá vendo? Isso sim é uma qualificadora. Agora, aqui, ó. Qualificadora. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha aqui, ó. Homicídio qualificado, ó. Reclusão de 12 a 30 anos. Ele dá uma nova pena para o crime. Agora, aqui é o homicídio simples com aumento de pena. Vem aqui para vocês verem. No parágrafo 6º, vai falar o seguinte. A pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado por milícia privada sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou grupo de extermínio. Isso aqui é um homicídio simples com aumento de pena de 1/3. Então, a legislação aqui entendeu que o parágrafo 6º é considerado hediondo também. Quando na atividade típica de grupo de extermínio. Beleza? Perfeito aí, entenderam? Então é o seguinte. O único homicídio simples aqui considerado hediondo é o parágrafo 6º, que tem um aumento de pena de 1/3. Tá joia? E todos os homicídios qualificados serão considerados crimes hediondos. Tá joia? Se a banca vier perguntando para você, o homicídio simples, se ela falar só assim, ó, o homicídio simples é considerado crime hediondo? Não, errado. Existe a possibilidade, agora, se a banca perguntar assim para você, ó, todo homicídio qualificado é considerado crime hediondo? Tá certo. Perfeito, certinho. Se ela perguntar assim, ó, o homicídio simples pode ser considerado crime hediondo? Pode. Ele pode porque nós temos o homicídio simples com aumento de pena lá do parágrafo 6º, tá bom? O aumento de pena aqui, ó, de 1/3. Tamo junto? Beleza, então. Bora pra cima, então, dar continuidade. Homicídio simples não é considerado hediondo. Aí nós vemos aqui diminuição de pena, também não é considerado hediondo. O homicídio qualificado é considerado hediondo, tá bom? Todos. E nós temos lá algumas peculiaridades. Olha só para vocês verem.
Todos esse aqui, ó, parágrafo 2º, anota aí, parágrafo 2º, aí vem todos esses aqui, ó, inciso 6º, 7º, 8º, o 9º, que esse aqui é a novidade legislativa, fiquem atentos a isso aqui, ó. Quando for cometido contra menor de 14 anos, tá? Que é a lei do Henri Borel, aquela situação que aconteceu, tá? O homicídio contra menor de 14 anos agora é considerado crime hediondo. Matar por razões de sexo feminino também vai ser considerado hediondo, beleza? Que envolve violência familiar e doméstica, menosprezo da condição da mulher. Homicídio contra menor de 14 anos aqui é aumentado também, ó, uma pena específica, beleza? Então é isso. Gravem aí na cabeça de vocês para que vocês não se esqueçam, tá joia? Vem então uma questãozinha aqui para vocês terem notarem uma paradinha aqui que eu quero abordar com vocês, tá? CESP TJDFT Analista Judiciário. Fala o seguinte: de acordo com a doutrina e a jurisprudência dominante, o chamado homicídio privilegiado qualificado, caracterizado pela coexistência de circunstâncias privilegiadoras de natureza subjetiva e qualificadoras de natureza objetiva, não é considerado crime hediondo. Professor, entendi, foi nada. Galera, isso aqui tá certo, tá? Certo. Vou explicar o porquê. O que acontece? O homicídio qualificado privilegiado, ele não é hediondo. Existem, galera, existe a possibilidade de um crime ele ser considerado qualificado, um homicídio qualificado, e ele ser privilegiado ao mesmo tempo. Como assim privilegiado, professor? Vem cá comigo aqui que eu vou mostrar para vocês. A única possibilidade dele ser privilegiado é essa daqui, ó, que é chamado pela doutrina de homicídio privilegiado, tá? Essa causa de diminuição aqui de pena. Olha só o que vai falar. Isso aqui é chamado de homicídio privilegiado. Eu vou até tirar um print aqui para vocês. Vamos ver se eu consigo tirar um print aqui. Vamos ver aqui. Pra gente fazer um rabisquinho aqui, ó. Vou fazer um rabisquinho aqui com vocês. Calma aí. Vai falar o seguinte, ó. Se o agente comete crime impelido por motivo relevante de valor social ou moral, sob o domínio de violenta emoção logo em seguida à injusta provocação da vítima, deixa eu... Calma aí, galera. Deixa eu melhorar aqui para ficar de boa para nós. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, deu. Isso daqui, então, é considerado o homicídio privilegiado. Tá? Esse é o privilegiado aqui. É o único caso, tá? A doutrina que chama isso aí de homicídio privilegiado. Vai falar o que esse homicídio privilegiado? Se o agente comete crime impelido por motivo relevante de valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz poderá reduzir a pena. Então, ele vai reduzir a pena de 1/6 a 1/3 aqui, ó. 1/6 a 1/3. O que significa isso, ó? O camarada impelido por motivo relevante moral ou social. Por exemplo, o camarada chega em casa, ele depara com um estuprador estuprando a sua filha já morta. O cara matou a filha do camarada e estava estuprando ela. E o cara identifica a situação na prática. O cara vai lá e dá 20, 40 facadas, 60 facadas no camarada. Note que ele fez isso impelido por um motivo moral muito grande sobre o domínio de violenta emoção. Ele estava sobre o domínio de violenta emoção. E aí o juiz vai analisar aquele caso concreto ali e vai falar o seguinte, cara,
realmente foi uma situação muito forte, então você cometeu homicídio, você vai ter que pagar por isso. Porque você quis fazer justiça com as próprias mãos, mas você vai ter uma diminuição de pena de 1/6 a 1/3, beleza? 1/6 a 1/3. E aí o juiz vai lá e dá essa diminuição de pena. Então, ele cometeu um homicídio privilegiado. Só que existe a possibilidade desse homicídio também ser qualificado ao mesmo tempo. Ele ser qualificado. Como assim, professor? Vem cá comigo que eu vou te mostrar aqui. Ó. Vem cá. Para que ele seja privilegiado e qualificado ao mesmo tempo, melhor, para que ele seja qualificado, que ele sempre vai ser qualificado e privilegiado ao mesmo tempo, essas qualificadoras aqui, elas precisam ser por uma qualificadora que nós chamamos de qualificadora meio, que é basicamente isso aqui, ó. São qualificadoras que nós chamamos de qualificadoras de meio, que é o meio que ele utilizou para atingir o fim, que são as qualificadoras objetivas. São qualificadoras objetivas e não subjetivas. Como assim subjetivas, professor? Por exemplo, homicídio mediante paga ou promessa de recompensa. Note que o camarada, ele matou o outro por uma promessa de recompensa. O camarada não pagou ele e ele, por raiva, ele foi lá e matou. Então é uma questão subjetiva. Foi um motivo que ele teve para poder cometer o crime de homicídio. Motivo fútil. Ele tinha um motivo para poder matar o outro. Jogo de azar. O cara foi lá e deu um truco nele. Ele foi, opa, seu mentiroso. Truco não, mentira. E aí foi lá e matou o outro cara. Note que isso aí a qualificadora do crime de homicídio, ela é um motivo para ele ter cometido aquilo. Agora note aqui embaixo que, por exemplo, nós estamos falando dos meios empregados. Então é o seguinte, homicídio qualificado com emprego de veneno ou de fogo, nós não estamos falando de aspectos subjetivos daquilo, da vontade. A gente está falando sobre o meio que o camarada utilizou para cometer o crime de homicídio. Então, ele cometeu o crime por aplicando fogo no camarada, queimando o camarada. Essa é uma qualificadora que nós chamamos de qualificadora objetiva, porque é uma qualificadora que ele utiliza meio. E nós temos as qualificadoras subjetivas, que tem a ver com os motivos. Olha só, motivos. Beleza, professor. Tô tentando entender essa parada aí, mas o que o senhor quer dizer com isso aqui, ó? Para que seja considerado um homicídio qualificado e privilegiado e não ser hediondo, essa qualificadora aqui, ela tem que ser qualificadora objetiva. Ela precisa ser uma qualificadora objetiva, ou seja, uma qualificadora de meios. Ou seja, ele utilizou emprego de veneno, ele utilizou o emprego de fogo para poder cometer o crime. E ele precisa também ser privilegiado porque ele tem aquela diminuição de pena lá, por relevante valor moral, sobre o domínio de emoção. Por que precisa ser isso? Porque o privilégio, por si só, já é subjetivo. A emoção, por si só, é um aspecto subjetivo. Então, entende a doutrina que para que o homicídio qualificado privilegiado seja considerado não hediondo, a qualificadora precisa ser objetiva. Porque o privilégio sempre é subjetivo. Então precisa ser uma objetiva, mais uma subjetiva. Porque sempre o privilégio ele é subjetivo, porque sempre é por conta da situação específica que o cara cometeu o crime. Sacaram? Então, para não ser considerado hediondo, o homicídio qualificado privilegiado, a qualificadora do crime precisa ser
utilizada uma qualificadora objetiva, o meio utilizado para cometer o fim específico lá de cometer o crime de homicídio, tá bom? Então, nesse caso que eu dei, por exemplo, nesse caso que eu falei para vocês, de ser uma... Do pai chegar lá e ver a sua filha sendo estuprada e morta pelo camarada, ele vai lá e taca fogo no camarada. Aí, nesse caso, não será considerado crime hediondo. Porque o motivo pelo qual ele tá matando o cara já é privilegiado. O motivo já é subjetivo. Agora, a qualificadora do crime dele, de homicídio, ela precisa ser objetiva. Ou seja, ele jogou fogo na pessoa. É uma qualificadora, não é verdade? A gente não olhou o que é uma qualificadora? Olha só. Com emprego de fogo. Ou o cara vai lá e explode o camarada. Ou ele vai lá e asfixia o camarada. Note que isso aí é o meio que ele utilizou para poder atingir o fim. E é o meio, ou seja, nós chamamos isso de qualificadora objetiva. Tá bom? Então isso é o que eu queria falar para vocês sobre a parte mesmo do homicídio, tá? O homicídio é meio chato mesmo, porque ele tem esses aspectos muito doutrinários. Mas eu espero de verdade que vocês tenham entendido. Se não tiver entendido, manda mensagem para mim que eu vou tentar clarear para você, tá? Para não ser considerado hediondo o homicídio privilegiado qualificado, a qualificadora do homicídio precisa ser qualificadoras objetivas. Ou seja, meios. A qualificadora de meios utilizados e não de motivos utilizados. Porque motivos é subjetivos. Beleza? Então guarde isso na cabeça de vocês. Bora dar continuidade aqui à nossa aula de crimes hediondos. Eu vejo você na próxima aula. Tamo junto. E anote, revise esse material aí para vocês conseguirem a aprovação de vocês. Tamo junto. Valeu.